Olá, eu sou Pio Carvalho, sou o pastor sênior da Comunhão Cristã Aba em Curitiba. É uma alegria muito grande poder estar falando com você e encorajá-lo e convidá-lo a assistir, acompanhar esse vídeo, essa mensagem que com certeza vai edificar o seu coração, vai edificar a sua vida. Há 25 anos nós estamos aqui salvando vidas e formando líderes, trazendo a palavra revelada de Deus ao seu coração. Antes, porém, nós vamos ter um louvor e logo a seguir, então, nós vamos ter essa palavra que vai fortalecer você em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Permaneça conosco. Queridos, eu tenho uma palavra hoje para vocês, muito simples, mas poderosa. Muito simples,
mas extremamente do trono de Deus, vinda de Deus, para minha vida e para a sua vida. Eu quero falar um pouquinho sobre a nossa vida cristã diária. Como vivermos a nossa segunda-feira, terça, quarta, quinta, o nosso dia a dia. Eu quero usar como título, Não Olhe para Trás. Vamos ler juntos? Não olhe para trás. E eu quero usar como base Gênesis capítulo 19, a partir do versículo 23. Gênesis 19 diz assim: quando Ló, o sobrinho de Abraão, vocês que conhecem esse fundo histórico, chegou à região de Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor Deus, fez chover do céu fogo e enxofre sobre duas cidades, Sodoma e Gomorra. Assim, Deus, destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e também a vegetação. Versículo 26 ainda diz assim: mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Ela olhou para trás e se transformou em uma estátua de sal. Então o primeiro ponto que eu quero dividir, compartilhar com você é: não olhe para trás. Não olhe para trás. Eu quero compartilhar esse pensamento, como eu disse, que é muito importante para a nossa vida cristã diária. E intencionalmente eu escolhi esse texto. Eu quero usar esse texto que nós acabamos de ler de Gênesis, sobre a mulher de Ló, que se transformou em uma estátua de sal. Isso aconteceu porque ela olhou para trás. Eu sei que já surge dentro de nós um pensamento assim, ele emerge dentro de nós. Mas não é muito radical da parte de Deus. Não foi muita violência da parte de Deus. A mulher olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Como assim? Ela foi assim tão fulminada. O olhar para trás, ela errou tanto assim? Então a pergunta é: ao olhar para trás, a mulher de Ló errou tanto assim? Se errou tanto assim, como diz o texto, por quê? Primeiro, porque Deus estava tirando da destruição ela, juntamente com seu esposo e as suas duas filhas. Nós acabamos de ver o texto que a região Sodoma e Gomorra foi totalmente destruída por Deus. E nesse momento de livramento, nesse momento de vitória, nesse momento onde Deus estava tirando eles para fora, a mulher de Ló simplesmente fez o que lhe fora pedido para não fazer. O anjo do Senhor disse: não olhe para trás. E ela fez exatamente o contrário. Ela olhou para trás. Ela trocou a própria vida pelo último olhar para algumas coisas que ela havia deixado. E aí cabe um primeiro pensamento aqui para mim e para você. Que poder é esse? Que força é essa? Que magnetismo é esse que consegue atrair a mim e a você para o nosso passado, ao ponto de abrirmos mão daquilo que Deus tem para nós diante de nós? Que coisa é essa que Deus diz: não faça isso, mas aquilo parece que nos suga e nós olhamos para trás, abrindo mão do que Deus tem planejado, projetado e que está diante de nós. Como eu disse, ela trocou a própria vida. O que ela tinha naquela cidade, se ao lado dela estavam o esposo e as duas filhas? O que tão importante, ou mais importante, mais caro do que a própria vida havia lá? Nós vamos ampliar um pouquinho o relato, lendo um pouquinho antes, ali em Gênesis 19, de 15 a 17. Começou a história assim: ao raiar do dia, os anjos insistiram com Ló. Amados, muitas vezes a gente acha que o urgente de Deus não é urgente. Aí Deus insiste com a gente. O texto diz que os anjos insistiram com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas duas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado,
Os homens o agarraram pela mão, os 2 anjos agarraram eles pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida. Fuja por amor à vida, não olhe para trás. Você tem amor à vida, então não olhe para trás. E não pare em nenhum lugar, na planície, fuja para as montanhas, ou você será morto. Agora então, a gente pode entender melhor por que ela foi transformada numa estátua de sal. Houve todo um processo de orientação, de esclarecimento. Houve todo um direcionamento, ao ponto deles terem sido puxados para fora da destruição. Os anjos deram instruções claras da parte de Deus: fuja por amor à vida, não olhe para trás. Se você sentir liberdade, diga comigo assim: eu amo a vida. Mais uma vez, eu amo a vida. Eu não olho para trás. As coisas valem muito menos do que as nossas vidas. E a mulher de Ló não entendeu isso, ela não percebeu, ela não fez essa leitura naquele momento da vida dela. Ao olhar para trás, a mulher de Ló estava dizendo que as coisas deixadas para trás eram mais importantes que a própria vida dela. Por isso, ela ficou entre o que Deus tinha para ela e o que ela tinha que deixar para trás. Olhar para trás significa ficar entre o que Deus tem para mim e aquilo que eu não quero deixar. Este é o sentido de ficar olhando para trás. Isso nos mostra que a vida cristã, ela deve ser vivida olhando para frente. Como disse o apóstolo Paulo: eu prossigo para o alvo, eu avanço. Paulo estava dizendo: eu tenho um foco. Paulo estava dizendo: eu não abro mão desse foco, eu sigo para o alvo, eu estou marchando, um passo depois do outro, em direção ao alvo, disse ele. Isso também nos ensina que a vida cristã não é uma montanha russa, ora para cima, ora para baixo. Como assim, pastor? Por um momento caminhamos olhando para frente, e por um momento paramos e ficamos olhando para trás. A vida cristã não é vivida assim. Não convém que ela seja assim, pois a caminhada cristã, ela deve ser vivida olhando para a frente, olhando para o alvo, marchando para tudo aquilo que Deus tem colocado diante de nós. Olha esse texto, por gentileza, de Provérbios 4:18. A vereda do justo é como a luz da alvorada, ou da aurora, que brilha cada vez mais, até a plena claridade do dia. Outra versão diz assim: a vereda, ou seja, o caminho, a estrada do justo é como a luz do amanhecer, que vai brilhando mais e mais, até ser dia pleno. Esta é a nossa caminhada. Esta é a nossa caminhada. Isso significa que hoje você brilha mais do que ontem. Você vai caminhando, queridos, nós vamos crescendo na graça, no conhecimento. Isso significa que amanhã você vai brilhar mais do que hoje. Isso significa que daqui a um mês a glória de Deus sobre a sua vida será maior do que hoje. Por isso não podemos olhar para trás. Por isso não podemos gastar tempo e energia com algumas coisas que já ficaram para trás. Em Hebreus capítulo 10, versículo 38, aqui vai uma fofoca gospel. Eu acho que foi Paulo que escreveu Hebreus. Eu acho. Ninguém sabe quem é o autor aos Hebreus, ok? Essa carta aos Hebreus. Eu acho que foi Paulo. Depois de você sentar e ler assim umas 10 vezes, do começo ao fim, você fala: não, foi Paulo, não é possível. A linguagem é paulina, a estrutura do pensamento é paulino, sabe? A revelação profunda é paulina, enfim. Mas o autor aos Hebreus, antes que eu seja crucificado, o autor aos Hebreus, ele escreve assim: mas o meu justo, você pertence a quem? A Deus. Deus está dizendo: você é meu. Ele está dizendo: o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele.
Se olhar para trás, eu não me agradarei dele. Queridos, olha como isso é importante. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Viver em fé é viver avançando. Não existe fé no passado. Em relação ao passado não existe fé. Fé é em relação às coisas que estão avançando, que estão surgindo. E o meu justo, disse Deus, viverá pela fé. É assim que nós vivemos. Olha o versículo 39, por gentileza. Nós, porém, inclui eu e você, não somos dos que retrocedem. Aleluia. Eu diria amém, pelo menos. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Aleluia. 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 Como eu disse, viver por fé é avançar, viver por fé é marchar, não voltar atrás. Não permita que vozes, lembranças e coisas prenda você no passado. Não! Avançamos de glória em glória, como diz a Bíblia. Não somos como a mulher de Ló. Nós não somos como a esposa de Ló. Nós somos a noiva do Cordeiro. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. E a igreja do Senhor Jesus não olha para trás. Ela marcha, ela avança. Porque este é o projeto de Deus para nós. Aleluia. Aleluia. Pode aplaudir Jesus, Ele é digno. Ele é digno. Pastor, por que não é bom olharmos para trás? Porque olhar para trás é estacionar entre o lugar de onde Deus nos tirou e o lugar onde Ele quer nos levar. Eu tenho um amigo norte-americano, a gente tinha um relacionamento anos atrás mais próximo, e volta e meia ele vinha ao Brasil, e ele dizia o seguinte: Pio, o diabo já está vencido. O diabo já está derrotado. Alguém disse amém? Glória a Deus, aleluia. De novo. O diabo já está vencido. Ele já está derrotado. Mas sabe o que ele faz? Ele faz de tudo para atrasar você. Se aquilo que Deus tem para a sua vida, no mês de março, se Ele puder prorrogar, procrastinar para o mês de setembro, Ele fará de tudo para você receber só em setembro e não em março. É assim. E como que Ele faz isso? Ele faz isso desviando o foco. Levando você a olhar para lá, para cá, para isso, para aquilo, olhar para trás. Quando eu falo olhar para trás, não tem nada a ver com o coral, viu, pessoal? Se eu olhar para trás, eu sou... Não tem nada a ver com o coral. Deus não nos salvou para ficarmos no meio, para ficarmos parados. Vamos lembrar um pouquinho a história da humanidade, começando ali com Adão. Deus criou Adão e Eva e os colocou em um jardim, lá no Éden. Imagina uma região chamada Éden. Nesta região Deus plantou um jardim. Quem plantou o jardim? Quem? Ele plantou um jardim. Deus plantou um jardim. Deus jardineiro. Você pode imaginar as árvores, as flores, o colorido. Você pode imaginar? E Deus colocou Adão e Eva no jardim. Ele os colocou ali. Ei, onde é que Deus quer nos colocar? Jardim. Queridos, esse é o plano original. Foi isso que Deus idealizou, colocar o homem no jardim. Você pode imaginar isso? Lugar lindíssimo, lugar de absoluta perfeição. Mas o texto sagrado, a história diz que eles se rebelaram contra Deus, comendo da árvore que Deus disse, não coma. E Deus os colocou fora do jardim. Então o jardim aqui é um lugar onde eles tinham comunhão com Deus. Jardim é o lugar onde eles tinham o suprimento para todas as necessidades deles. E onde eles tinham toda a autoridade sobre tudo que Deus criou. Foi assim que Deus estabeleceu tudo. Como? Comunhão com Deus, comunhão com Ele, relacionamento com Ele, suprimento de todas as coisas e autoridade sobre tudo aquilo que Deus criou.
Quando a Bíblia diz que Deus colocou o homem no jardim, Ele colocou por essas 3 razões: para ter comunhão com Deus, para Deus suprir tudo o que ele precisava e para ele ter autoridade e governo sobre tudo que Deus criou. Isso é jardim. Essa é a razão. Mas depois de deixarem o jardim, eles estavam agora por conta própria. Eles não tinham comunhão com Deus. Eles tinham que do suor do seu rosto levantar o sustento para o seu dia a dia, para a sua sobrevivência. E eles já não tinham mais autoridade, já não governavam sobre todas as coisas que Deus criou. Eles fugiam de medo dos animais. O apóstolo Paulo diz que essa vida é a vida vivida debaixo do império das trevas. Se você preferir, esta era a vida que Ló, a sua esposa e as suas filhas estavam vivendo em Sodoma e Gomorra. Por isso que Deus quis arrancá-los de lá. Porque não era esse o propósito de Deus para a vida deles. Vamos ler o pensamento do apóstolo Paulo em Efésios 2, 1 em diante, que diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam nos quais costumavam, vamos ler de novo o versículo 1? Volta lá no 1. Vocês estavam mortos, ó, versículo 2, nos quais costumavam viver? Estavam mortos ou estavam vivos? Olha o que a Bíblia está dizendo. E eu não escrevi isso ontem não, já estava aí. Longe de Deus, não importa o que você tem, a fama que você tem, a projeção que você tem, longe de Deus você está morto. Por isso que Jesus disse: eu vim para lhe dar vida e vida em abundância. Vida só em Jesus, não tem outro lugar. Olha novamente o versículo 2. Nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito maligno que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Amados, esse texto está dizendo que a violência nas escolas não é problema econômico, que a violência nas escolas não é problema educacional, que as violências que você vê por aí afora não tem nada a ver com conjuntura socioeconômica. Tem a ver com afastamento, com distanciamento da humanidade de Deus. Eu estava falando para o deputado agora há pouco ali, enquanto estávamos conversando antes de entrar aqui. Falei: deputado, ele falou assim: pastor, e essas crises? É o mundo todo. Pastor, a coisa está difícil, nós políticos não sabemos o que fazer. Falei: mas a igreja sabe, deputado. A igreja sabe. A Bíblia está dizendo desse governo de destruição. Olha o versículo 3: anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos naturalmente, por natureza, merecedores da ira de Deus. Sem Deus no mundo, escravizados pelas trevas, debaixo da angústia, dor, sofrimento, falta. Esta era a vida de Ló e sua família depois que eles deixaram de andar com Abraão. Lembra que eles estavam junto com Abraão? Eu gosto de falar isso para pastores que estão me ouvindo pela internet, pelo rádio, por essa mídia. Sabe qual foi o problema de Ló, o sobrinho de Abraão? Foi ele ter construído um rebanho dentro do rebanho de Abraão. Esse foi o problema dele. Esse foi o problema dele. Se Ló tivesse pastoreado as ovelhas de Abraão, pronto, estava no céu. Mas Ló quis ter o rebanho dele. E o que acontece dentro das igrejas? Pessoas entram dentro das igrejas e querem montar a igrejinha dele dentro da igreja. Ele quer conduzir o grupo do jeito dele. Ele quer conduzir o ministério que ele coordena do jeito dele. Esse foi o problema de Ló. Quando ele deixou
achou Abraão. Queridos, e não fique bravo comigo. Quem inventou isso foi Deus, não fui eu. Foi Deus. A primeira fofoca que Ló ouviu sobre Abraão, ele acreditou na fofoca e deixou Abraão e foi embora. Foi embora. E agora ele começa a viver uma vida debaixo do governo das trevas. Escassez, lutas, dificuldades. Mas por graça, por amor, por misericórdia, Deus vem para libertá-los de tudo isso e levá-los de volta para uma nova vida. Vida de paz, vida de triunfo, vida de realizações. É neste processo que a mulher de Ló escolhe olhar para trás. Ela escolhe considerar o que passou como sendo mais importante do que aquilo que estava diante dela. A mulher de Ló tinha seu marido, como eu disse, as suas filhas com ela, mas ela estava muito apegada às coisas que tinham deixado para trás. Existem coisas que não são compatíveis com a vida de êxito e de triunfo que Deus tem para nós hoje, por isso precisamos deixar. Tem coisas, amados, que nós temos que deixar. Por exemplo, pastor, antigamente, quando você dava lá atrás, era natural você assistir filmes de pornografia. Agora não mais. Tem que deixar. Antes era natural você contar aquelas piadas tóxicas, sabe, imundas. Hoje não mais. Antigamente era normal você dizer uma coisa e não cumprir com a sua palavra. Hoje não mais. Hoje não mais. Pois o que Deus tem para nós é incomparavelmente melhor do que isso que nós estamos deixando. O nosso amanhã é muito mais glorioso do que o nosso ontem. Por isso que Efésios capítulo 2, 4 e 5 diz: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Aleluia. Eu e você fomos amados com um grande amor de Deus. Grande amor, não pouco, mas grande amor. A Bíblia Sagrada diz que Deus é amor, ou seja, Ele deu Jesus Cristo, seu Filho, para morrer em nosso lugar, para nos libertar do império das trevas e nos conduzir para o reino da sua presença, do seu Filho amado, reino de poder, reino de graça. Tudo isso Ele fez por nos amar grandemente. Aleluia. E era exatamente o que Ele estava fazendo com Ló, a sua esposa e os seus filhos, tirando do império das trevas. Num determinado momento ela para e diz: não, eu não quero sair, eu quero ficar lá. Ela olhou para trás. Em Cristo Jesus, Deus nos conduz de volta para a sua presença. Nós estamos, em Cristo Jesus, nós estamos de volta para o jardim. Ele nos coloca de volta ao jardim. Nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais em Cristo Jesus, diz a Bíblia Sagrada. O versículo 5 diz que Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Isso significa que fomos ligados à vida de Cristo novamente. Isso significa que eu e você fomos revestidos de Cristo, como diz a Bíblia. A vida de Cristo em nós. Nós temos a vida eterna, nós temos a vida abundante, nós temos a vida de Cristo Jesus em nós. Esta vida é uma vida de amor, porque Deus é amor. Por isso que em Cristo Jesus nós temos a comunhão com Deus restaurada, aquela comunhão que Adão tinha antes de pecar. Em Cristo Jesus voltamos a ter a mesma comunhão com Deus, ao ponto de chamá-lo de Pai, Abba, papai, paizinho, Pai celestial. Em Cristo Jesus nós temos o suprimento das nossas necessidades. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas, disse Jesus. Em terceiro lugar, Ele nos dá autoridade sobre toda a criação. Eis que eu vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vai causar dano à sua vida.
Em Cristo Jesus, tudo aquilo que Adão perdeu, em Cristo Jesus foi recuperado, restaurado. E era exatamente o que ele estava fazendo com Ló, a sua esposa e as suas filhas, tirando do império das trevas e o conectando novamente à vida do jardim. Era isso que Deus estava fazendo. Vamos ler por gentileza o texto de Romanos 5,5 que diz: e a esperança não nos decepciona. Não tem como, meu amado, você ficar decepcionado por avançar, por marchar, por crer, por confiar. Você não vai ficar decepcionado, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Como nós já dissemos antes, Deus é amor, a vida de Deus é amar. Ele derramou o seu amor em nossos corações, em nosso espírito. Onde é que o Espírito Santo habita em nós? No nosso espírito. O nosso espírito está cheio do amor de Deus. Isto mostra que Ele nos tirou de para. Ele nos tirou de para. O cristianismo nos tirou do lugar de destruição para um lugar de vida abundante. Das trevas para a luz. Precisamos deixar esse amor fluir através de nós. Agora vivemos uma vida nova. Amados, pense comigo, agora é uma vida nova. Por isso não precisamos nos esforçar para amar. Amados, é uma vida nova. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é uma nova criação. Se é uma nova criação, eu não vou olhar para trás. Aquilo que ficou lá atrás não vai me ensinar como viver essa vida nova. Eu preciso descobrir as riquezas desta vida nova. Como é que eu vou viver essa vida nova? É nova, eu não sei ainda. Eu estou aprendendo a viver essa vida nova em Cristo. Por isso, não podemos olhar para trás. Deixe Deus amar através de você. Ao acordar pela manhã, lembre-se, Deus derramou o amor dele em seu coração, para que você possa amar. Queridos, esta é a essência do cristianismo. Essa é a essência do evangelho. Você levanta pela manhã todos os dias, por uma única razão, para que o amor de Deus flua através da sua vida e toque as pessoas que você encontrar. Essa é a razão da vida cristã. Esse é o motivo da nossa existência. Ele derramou o amor dele em nossos corações mediante o Espírito Santo. Você vai ao supermercado e você vai amar a pessoa que estiver ali. Você vai abastecer o seu carro e você vai amar. Você vai pegar o ônibus, você vai amar. Você chega lá no seu trabalho, você vai amar. Você chega na escola, você vai amar. E sabe de uma coisa? O dia que eu e você entendermos isto e começarmos a viver essa nova vida, que é essa a essência dela, nunca mais poderão machucar você. Nunca mais poderão entristecer você, frustrar você. Você ama. Você nem mais tem que liberar perdão. Ah, meu irmão, me perdoe. Perdoa do quê? Não, eu fiz isso, falei isso. Isso aí já ficou lá para trás. É uma outra vida. É uma outra vida. É um outro jeito de ver a vida. É novidade de vida. Não olhe para trás. As coisas que ficaram não podem nos prender. Inclusive dores, ressentimentos. Alguns podem pensar, pastor, mas eu fui traído pelo meu sócio. Não olhe para trás. Agora o Espírito Santo de Deus é o teu sócio que te guia em toda a verdade e ele nunca te deixará. Não compare uma coisa com a outra, agora é uma outra vida. Ele está em você. Mas pastor, eu nunca tive o amor do meu pai, o amor da minha mãe. Não olhe para trás. Você tem agora o amor perfeito de Deus que nunca vai acabar. Ah, mas eu não consigo receber o amor de Deus porque eu não tive o amor do meu pai. O que uma coisa tem a ver com outra? O teu pai não te amou porque ele era um copo vazio. Ele não tinha como amar você. Mas Deus não. Deus não, Deus ele quer te amar, Ele quer que você viva essa vida abundante dEle.
Ah, pastor, eu quero fazer cura interior. Não faça não. Receba o amor de Deus e viva essa vida e pronto. Meu Deus! Nós temos o amor perfeito de Deus, que nunca vai acabar. Pastor, meu marido ou minha esposa me traiu. Não olhe para trás. Deus é fiel em todo o tempo, Ele nunca virará as costas para você. Nunca. Mas pastor, eu sofri um abuso emocional, ou abuso moral, ou abuso sexual, ou abuso financeiro. Não olhe para trás. Comece a desfrutar do amor abundante que Deus tem para você hoje, agora. Nós somos uma nova pessoa em Cristo. Não traga para o teu hoje o teu ontem. Deixa o teu ontem no ontem. Viva o teu hoje que Deus está lhe dando. Não olhe para trás. Amados, ainda nós alcançamos tão pouco de tudo que Deus já disponibilizou para nós nesse tempo presente. Nós ainda estamos descobrindo o que é essa vida cristã. Ainda tem tantas coisas, queridos. A Bíblia diz que Filipe foi trasladado. Isso é nosso. A Bíblia diz que pães e peixes foram multiplicados. Isso é nosso. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava os enfermos. Isso é nosso. Essa é a nossa vida nova. E por que não estamos desfrutando de tudo isso ainda, pastor? Porque ainda nós estamos olhando para trás. Estamos amarrados com as coisas lá de trás. Deixe isso para lá. Temos imensamente mais diante de nós em comparação com aquilo que já deixamos. Muito mais. Foi isso que a esposa de Ló não entendeu. Ela achou que ela estava deixando muito. Mas você pode imaginar o que Deus tinha planejado para essa família? Ao ponto de 2 anjos virem lá e segurarem nas mãos deles e puxá-los para fora. Dizendo, não olhe para trás, avance, continue. Você imagina o que Deus tinha para essa família? Muito, mas muito mais do que eles podiam imaginar. Porque a minha Bíblia diz que Deus faz infinitamente mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. É assim, é assim. E quando digo nós temos mais, não estou me referindo a coisas que poderão também nos prender e depois teremos que deixar para poder avançar mais. Não estou dizendo de coisas. Eu estou me referindo em crescer em quem nós somos. A nossa vida cristã, a nossa identidade. Eu e você necessitamos conhecer essa nova vida, essa nova criação, essa nova pessoa em quem Deus nos tornou, nos transformou. Queridos, existe o poder de Deus na vida da igreja do Senhor Jesus. É a igreja que tem a resposta para a educação, é a igreja que tem a resposta para a política, é a igreja que tem a resposta para a saúde, é a igreja que tem a resposta para a segurança, é a igreja que tem a resposta para a economia, é a igreja que tem a resposta para a saúde, para o esporte, é a igreja que tem. O que tem acontecido é que muitas vezes eu e você, igreja, estamos ouvindo essas notícias desses caras que não sabem o que estão fazendo. E querendo que eles norteiem a nossa empresa, o nosso negócio, a nossa profissão. Deixa isso para lá. Deus. Abra os meus olhos, me dê estratégias. Fale comigo, Espírito Santo, me guie, Espírito Santo. Precisamos conhecer mais profundamente essa vida nova que Ele nos deu. Tão cheia de graça, tão cheia de poder. E aí nós estamos tão acostumados com as coisas lá atrás. E pelo fato de não rompermos com essas coisas, não conseguimos abraçar tudo aquilo que Ele tem nos dado hoje, agora, no presente. Por exemplo, Deus nos deu vida juntamente com Cristo Jesus. Deus derramou o amor dEle em nossos corações. Vamos descobrir que vida é essa. Vamos descobrir o que é viver esse amor hoje. Viver magoado, viver ressentido, viver na mentira, no ódio. Eu já sei como que é. E essa vida agora cheia de amor? Essa vida cheia de paz? Essa vida em Cristo Jesus?
Como é que vive essa vida? Por exemplo, Deus nos deu a natureza dele. Deus nos adotou como filhos. Deus nos transformou em morada do Espírito Santo. O Espírito Santo mora em nós. Deus acampou o anjo dele ao nosso redor. Deus colocou uma lista imensa de possibilidades possíveis diante de nós. Deus nos deu poder e autoridade, como eu disse, para pisar sobre todo o poder do inimigo. Amados irmãos, tem muito mais diante de nós. Por isso, simplesmente, não olhe para trás. Existe tanto para descobrirmos sobre essa nova vida, essa nova identidade, que não temos tempo para olharmos para trás. Eu não posso imaginar tudo que a mulher de Ló estava deixando, mas Deus tinha preparado para ela, para sua família, infinitamente mais do que ela podia pensar. Que futuro maravilhoso Deus tinha construído, desenhado, arquitetado para ela, ao ponto dele enviar anjos para trazê-los para fora da destruição. Eu gostaria que você me acompanhasse nesse pensamento. Vamos olhar um pouquinho através da janela do amanhã. Eu não estou aqui para adivinhar o seu futuro. Não. Mas eu quero ler o que a Bíblia fala sobre o seu futuro. O que a palavra de Deus nos ensina sobre o nosso futuro. 1 João capítulo 4, versículo 9 diz: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Você imagina você chegando no hospital e não é você que chega no hospital, é Jesus chegando? Viver por meio dele? Chegar numa situação caótica, de crise, não é você que está chegando, é Jesus que está chegando, você vive por meio dele. A sua família não está muito bem, existe lá uma intriga, existe lá uma desavença, mas não é você, é Jesus, você vivendo por meio dele. No seu trabalho, na sua profissão. Queridos, olha o quanto a gente tem que aprender, que está diante da gente, viver por meio dele. Esse é o nosso futuro. Essa é a razão de Jesus Cristo ter vindo ao mundo. Para que pudéssemos viver por meio dele. Ah, pastor, eu achei que Jesus veio no mundo e morreu naquela cruz para me salvar. Não, meu irmão, não foi não. Não. Ele veio ao mundo, morreu naquela cruz, para que você se tornasse um filho amado de Deus e uma filha amada de Deus. Por isso que ele morreu na cruz. Por isso que ele pagou alto preço, para nos tornarem filhos amados de Deus. Ah, pastor, sempre me disseram que Jesus morreu na cruz, derramou o sangue dele para me salvar. A religião te ensinou isso, mas a Bíblia diz não, ele morreu para que você seja filho, filha. Por isso que ele morreu. Perdoar pecado não significa somente me tirar de Sodoma e Gomorra, me tirar do domínio do império das trevas. Não, pois Jesus Cristo fez muito mais do que isso ao morrer na cruz. Ele colocou a vida dele dentro de cada um de nós. Ele colocou a natureza dele dentro de cada um de nós. Ele quer viver através de nós para que possamos viver através dele. Ele nos deu tudo o que ele é e tudo aquilo que ele tem. Eu sei que ele tem muita coisa. Eu sei que é muita coisa que ele tem para nós. Ele nos deu uma nova identidade, pois agora nós somos filhos de Deus. Ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Ao ponto de sermos co-herdeiros com ele. Ele morreu na cruz para que pudéssemos viver por meio dele. Viver por meio dele é fazer as obras que ele fez. Viver por meio dele é viver amando como ele ama. Viver por meio dele é fluir o que ele é hoje. Não estamos aqui para sermos bem-sucedidos no conceito humano. Não. Estamos aqui para revelarmos mais e mais quem é Cristo Jesus. É isso que muda o mundo. Queridos, não se trata de uma igreja cheia ou de uma igreja vazia. Não se trata, a vida cristã não se trata de um ministério reconhecido, um ministério relevante. Não. A vida cristã, o ministério, é o ministério onde o amor dele flui e transforma as pessoas.
É disso que se trata a vida cristã. Esse é o ponto. 1 João 4,11 diz assim: amados, visto que Deus nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Hey, come on. Ele nos amou para que nós pudéssemos amar os outros. Vida cristã não é para eu ser abençoado. Vida cristã é mais do que obter respostas de oração. Tá muito pesado? Tá muito forte? Senão eu mudo. Queridos, vida cristã é vivermos a vida dele. Não sou eu mais quem vivo, disse o apóstolo Paulo, mas é Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus que me amou, que se entregou por mim. Eu sei que tem que ter uma mudança de mente, eu sei que tem que ter uma transformação, mas querido, eu estou levando vocês hoje a esqueça as coisas lá, porque o que tem diante de nós é muito glorioso, é muito grandioso, é muito tremendo. Aleluia, aleluia. O versículo 16 diz assim: conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. E confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Não importa os acontecimentos ao nosso redor, nós confiamos no amor de Deus, pois Ele nos salvou da morte para a vida abundante, vida feliz, vida que vale a pena ser vivida. Ele nos introduziu de novo no jardim. Segundo pensamento para você trabalhar no seu grupo familiar, confiar em Deus. Quando falamos sobre confiar em Deus, existe um quadro, uma experiência que Pedro, Tiago e João viveram com Cristo Jesus, o Nazareno. E essa experiência fala muito sobre confiança, muito sobre confiança. Vamos ler o texto, por gentileza, Lucas 5, 5 em diante. Simão respondeu, ele estava ali depois da noite de pescaria, não tinham pescado nada. Jesus chega ali e diz para Simão, vamos pescar. Aí Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viesse ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar de tanto peixe. Quando Simão Pedro viu isto, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante, você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos, cheios de peixe, para a praia. Deixaram tudo e o seguiram. Quando o texto aqui de João diz, assim conhecemos o amor de Deus por nós e nós confiamos nesse amor. Eu vejo que esse relato aqui fala dessa confiança no amor de Deus. Vocês conhecem a história, como eu disse? Mas depois deles terem trabalhado a noite toda, eu não sei se as noites anteriores eles tinham pescado alguma coisa, mas nessa noite nada. Ou seja, depois de Pedro, João, Tiago terem perseguido seus alvos pessoais, seus alvos profissionais, trabalhado com todo empenho, com todo esmero, com tudo que eles podiam, e não conseguindo nada, nenhum resultado, aparece Jesus Cristo e milagrosamente, ele enche o barco deles de peixe. Um dos pontos fortes aqui para mim nesse texto é que
eles estavam agora com os 2 barcos cheios de peixe. Ou seja, eles alcançaram o objetivo deles. Eles alcançaram o que estavam almejando. Ou seja, nada agora estava faltando para eles, os barcos estavam cheios de peixes. Pedro e os demais estavam agora se sentindo como o Salmo 23, né? Em pastos verdes, em águas tranquilas, a alma refrigerada, a alma descansada, restaurada, revigorada, problemas resolvidos, muito mais do que eles poderiam imaginar, os barcos estavam cheios de peixe. Se compararmos essa história de Pedro com Ló e a sua família, Pedro e seus amigos estavam livres da preocupação da falta. É como se Jesus Cristo tivesse libertado eles da destruição, da escassez, da falta, da ansiedade. Agora eles estavam com abundância. Novamente o texto, nos versículos 9 e 11 diz assim: pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão, Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Outra versão diz: siga-me e eu farei de você um pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Queridos, como eu disse, o pensamento forte aqui é: eles deixaram tudo. Como assim? Deixaram tudo que eles estavam querendo até aquele momento? Tudo aquilo que eles buscaram? Eles queriam peixe, era a profissão deles, era o alvo do negócio deles. Agora eles têm peixe, e eles deixam tudo. Como assim? A mulher de Ló não conseguiu ter essa atitude de deixar. Mas Pedro e seus amigos logo perceberam que o importante não é seguir a Jesus pelo que Ele pode me dar, mas sim seguir a Jesus por quem Ele é. Ah, amados, aí é outro nível, aí é... Eles entenderam isso. Pense comigo, se eles tivessem escolhido entre Jesus e os peixes, os peixes, quanto tempo depois o peixe já está estragado? 3 dias? 4 dias? Mesmo salgado? Acabou. E agora vamos pescar de novo, vamos ver se a gente consegue, vamos voltar de novo, a luta, a labuta, vamos buscar o leitinho das crianças. Mas a partir do momento que eles optaram por Jesus, eles se conectaram na fonte. Pá! Estão plugados. Como o ramo da videira, ligado à videira verdadeira que é Jesus. A mesma seiva da videira no ramo. A mesma saúde da videira no ramo. O mesmo potencial da videira no ramo. A mesma capacidade de frutificação da videira agora no ramo. Meu Deus! E quando eles escolheram seguir a Jesus, eles escolheram caminhar, não mais olhando para trás, mas olhando para frente. Queridos, existe poder no foco. Caminhando para frente. Saibamos que o importante é vivermos conectados nesta fonte de toda a vida, porque é dele que procede toda a nossa provisão. Aleluia. Para nós concluirmos, tudo na vida cristã se baseia em seguir a Jesus. Tudo se trata em seguir, em estar ligado, conectado nele. Quando Jesus disse para Pedro: Pedro, segue-me. Jesus estava na frente ou atrás? Na frente ou atrás? Na frente, é para seguir. Na frente. Com isso ele estava dizendo assim: Pedro, não olhe para trás. Pedro, não olhe para trás. Siga-me. Queridos, acordar todas as manhãs para sermos como Ele é. Viver cada dia como ramos da videira. Viver assim significa nunca mais sermos machucados, desencorajados, decepcionados. Viver assim significa não sabermos mais o que é ter medo. Viver assim significa não focar mais nos meus resultados, mas somente, tão somente,
nele. Nele. Meu Deus. Estão recebendo essa palavra? Esse é o conhecimento da verdade que me faz livre. Não importa aquilo que ficou para trás. Nós estamos seguindo a Jesus Cristo. Pois Ele, somente Ele é o nosso pastor. Ele nos guia a pastos verdes, águas tranquilas, refrigera a nossa alma. Pois Ele está nos pedindo hoje, filho, filha, não olhe para trás. Avance, marche. Mais um pouquinho de tempo, e aquilo que há de vir virá e não tardará. Não tardará. Nós não olhamos para trás, nós não somos a mulher de Ló, nós somos a noiva de Cristo, a igreja do Senhor Jesus. E é isso que nos leva a marchar mais e mais, mais e mais, mais e mais. Mesmo que 1000 caia ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, a Bíblia diz que nós não somos atingidos em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Vamos abençoar Jesus com um aplauso, Ele é digno. Sim, Senhor. Yeah. Aleluia. Pai Celestial, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de virmos aqui, nesse lugar de culto ao Senhor, para termos comunhão uns com os outros, com o Senhor, para bendizermos ao Senhor, para adorarmos o Senhor, e ainda o Senhor nos revela a Tua palavra. Deus, obrigado. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Pai, eu declaro sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, uma semana extraordinária. Uma semana, Senhor, marcada pela presença do Teu Espírito, pela presença do Senhor, pelo mover, pelo agir do Senhor. Pai, e nós vamos ter essa consciência que por onde formos, por onde passarmos, nós vamos destilar sim, haverá um gotejamento do Teu amor através de nós, através do olhar, através do sorriso, através do cumprimento, através das nossas palavras, Pai, palavras de amor, de consolo, de edificação, palavras de vida, Senhor. Pai, qualquer maquinação do inferno, qualquer tramóia das trevas, qualquer armadilha do inferno, já está quebrada, já está anulado, já está cancelado, desfeito, em o nome de Cristo Jesus. Pai, nós somos Teus, nós vamos marchar, nós vamos avançar, como diz a Tua palavra, nós não vamos retroceder. Sim, Pai, porque nós estamos focados na nova criação, em quem nós somos, na unção, no poder, na glória, na graça do Senhor sobre as nossas vidas, Pai, para o louvor e para a glória do Teu nome, em nome de Cristo Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Sim, Senhor. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom